Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma edição, cara, uma edição diferenciada. Eu gosto da palavra imperdível, vocês sabem. Se vocês são fãs da DC clássica, se vocês são fãs do Superman, esse material aqui é imperdível sim. Superman, a Era Espacial. Cara, isso aqui é bom demais, tá? Superman, a Era Espacial, tem ninguém mais, ninguém menos que Mark Russell no roteiro, um cara que tá ficando cada vez mais em evidência por esse material aqui, que concorreu ao Eisner de melhor minissérie, também pelo material que ele ganhou o Eisner, que foi o Nem Todo Robô, que foi publicado pela Comic Zone, tem review aqui no canal, junto com a arte do Mike Deodato Jr., tá? Então a gente tem ninguém mais, ninguém menos que um roteirista aí duplamente indicado e que já venceu um prêmio, um cara que tá mandando alguns materiais bem diferenciados no roteiro, e a gente tem a arte do Mike Allred, que eu gosto demais, cara. Eu acho que ele tem uma arte muito diferente e a gente sabe que quando ele entra num projeto, esse projeto tem um nível de qualidade acima da média e é sempre um projeto diferente. Não é um material simples, não é uma historinha qualquer. A gente tem alguma coisa diferente quando o Allred entra nessa história. Então a gente tem essa dupla aqui sendo indicada ao Eisner, né, o Oscar dos quadrinhos americanos, por essa obra maravilhosa que tem 264 páginas, trazendo a minissérie original Superman Space Age, do número 1 ao número 3. Spice não, né? Space Age, porque Spice é outra parada, tá? Então a gente tem essa dupla fantástica. Ainda tem a Laura Allred, que é a esposa do Michael, que ela tá fazendo as cores do material. Enfim, aqui aparentemente a gente tem só uma história do Superman, mas não é só isso, cara. A gente tem uma história também da Liga, uma história do Batman e uma história do multiverso DC. Uma história da DC de uma maneira bem diferenciada e que eu recomendo demais que vocês prestem atenção no programa e que vocês deem uma chance, tá? Tem o efeito em verniz aqui localizado, tá? Lombadinha bonitinha aqui. A gente tem aqui, ó, a guarda do material bacana. A arte do Michael Allred, vocês já conhecem, já sabem a qualidade da arte. Deixa eu pegar uma página bonita aqui, ó. Um Superman aqui bonitão, tá? Deixa eu catar uma página da Giga, porque não tem nenhum... Porra, essa página aqui é muito boa também, ó. Tá? Tem um super aí salvando a velhinha ou ajudando a velhinha, tá? Mas a gente tem também a participação da Liga da Justiça aqui, tá? Num material totalmente diferenciado, com uma proposta que foi me encantando a cada nova página, tá? Esse material, Era Espacial, ele diz respeito justamente à corrida espacial norte-americana e da União Soviética, né? A gente está falando aqui de uma história que começa nos anos 60, tá? E ela vai passar por vários momentos importantes da história americana. Só que tudo isso, cara, trazendo toda uma nova origem para a Liga da Justiça, uma nova origem para o Superman. E aí você vai falar para mim, e era um pouco do que eu tava pensando, cara, eu vou ler de novo uma história de origem de Superman. Ah, é uma história de origem da Liga, de formação da Liga. Porra, que saco isso, cara. Só que aqui o Mark Russell, ele dá um viés muito diferente pro material. O primeiro é que ele tá fazendo a criação do Superman e a criação da Liga como se fosse algo rolando ali na Era de Prata para a Era de Bronze dos quadrinhos. Então tem muitas características disso. Além disso, ele tá fazendo paralelos com a história dos Estados Unidos, com a história da humanidade, que são muito legais, tá? E a cereja, a parte principal do material é... Esse material aqui é do multiverso. Esse material aqui não é tentando ser uma obra de agora, nada disso. Ele é, obviamente, um material do multiverso DC. Só que ele é um material do multiverso DC pré-crise, tá? E esse é o ponto fundamental. Isso é o mais foda desse quadrinho. Porque esse é um material que já começa com a Terra sendo destruída, tá? Ele já começa... Barba, tá dando spoiler, não tô dando spoiler de nada, tá? Ele já começa com esse material com a Terra toda aqui, ó, com tudo entrando em colapso, tudo entrando em caos, tá? E a gente está falando de uma história em 1985. A história do material começa em 85. E a gente rapidamente é transferido para 1963. A gente volta no tempo para ver o que levou até esse ponto. 1985 é o ano que rolou Crise nas Infinitas Terras, o grande evento DC
que pegou todo o multiverso DC da Era de Ouro, da Era de Prata e da Era de Bronze, que tava uma coisa totalmente caótica, e a gente tem Marvel Wolfman e Jorge Pérez pegando tudo isso, criando um mega evento que acabou com tudo e criou a DC moderna pós-crise, sem multiverso. Esse mundo da era espacial, essa história aqui se passa num dos universos que foi destruído pela crise nas Infinitas Terras. E a gente sabe que um dos personagens principais, um dos personagens centrais da crise nas Infinitas Terras é o Pária. O Pária que foi condenado a observar a destruição de cada um desses universos eternamente. E ele aparece no meio dessa história, em determinado ponto, aqui, muito antes de 1985, ele encontra o repórter Clark Kent e ele fala: o seu mundo vai acabar daqui a alguns anos. E eu não posso fazer nada por isso, mas eu só tô te informando, tá? Porque eu tenho que observar. A partir daí, tu fica assim, caralho, essa porra vai acabar e não tem o que fazer. Cara, é aquela parada que você tá lendo um quadrinho, tá? Que você sabe que não tem o que fazer. Não tem solução. A crise nas Infinitas Terras vai acontecer. O Pária já apareceu ali pra avisar. Não é simplesmente uma história de multiverso que eles contam uma história nova de uma nova origem de Superman e pronto. Ponto, acabou e eu não vou continuar contando isso. Não, o Michael Red resolve contar toda uma gênese do Superman e uma gênese da Liga da Justiça num universo que vai acabar no final da revista com a crise nas Infinitas Terras. O Anti-Monitor vai chegar lá e vai acabar com a porra toda. Isso é bom demais, cara. Isso é legal demais. E a forma como ele constrói isso, trazendo esses elementos. Você sente que é um quadrinho ali, Era de Prata, Era de Bronze, ele tem aquela pegada, não só nos uniformes, mas nas ações dos personagens. E a forma como ele integra isso com a história americana, e ele vai criando esses personagens de uma maneira diferente, vai dando origens diferentes para ele. Cara, isso é sensacional, tá? A gente tem um Superman aqui que tá ali conversando com o pai e fala: pô, pai, eu acho que eu podia fazer mais e tal, mas ele não tá pronto. Ele tem uma dificuldade de entender quem ele é, e isso vai sendo construído de uma maneira muito boa. Paralelamente a isso, a gente tem a morte do Kennedy, a gente tem justamente essa tentativa de alcançar o espaço, essa iminência de uma guerra nuclear, tudo isso permeando a história da origem da Liga e da origem do Superman. A origem do Batman e do Lex Luthor aqui é um negócio fantástico, cara. E é bem diferente do que a gente está acostumado. A gente tem um Batman aqui tentando vender equipamentos de guerra para o governo americano para esse combate ali, para essa guerra iminente que eles estão ali vivendo, né? Essa guerra fria, tentando vender coisas para eles. Cara, isso é muito bom. A forma como tudo se desenrola aqui, por que a Liga é criada, como esses personagens aparecem nesse mundo, e o foco central, obviamente, é sempre o Superman. A Liga é segundo plano, talvez segundo plano, na verdade, seja o Batman. Tem alguns capítulos que focam muito no Batman dentro da história, tá? Mas a gente tem esses personagens ganhando algum foco, mas a forma como isso é conduzido ao longo das décadas, porque eu te falei, a história começa em 63, ainda falta muito para o Kennedy morrer e para N problemas que vão acontecer. E a gente vai acompanhar 22 anos de história. A gente vai de 63 até 85. E o Superman, uma hora ele se liga que, cara, uma hora realmente vai dar merda. Aquele cara maluco que tava falando comigo no bar que o mundo vai acabar, ele não tava louco. Tem alguma coisa por trás disso. E vai criando um senso de urgência e uma dúvida em nós, leitores, de pra onde isso vai. Porra, que material diferenciado, cara. Alguns personagens são retratados de maneiras muito interessantes. Gostei muito do Flash. O Flash tem pouquíssimas participações, mas a participação do Flash é sensacional. A nova origem do Lanterna Verde que tem aqui e como ele está envolvido nessa história toda, porra, é muito boa. As ações vilanescas do Luthor são espetaculares e tem um ponto ali, um ponto-chave. Depois de ele ter feito uma parada assim surreal, ele toma outra atitude e você fala: porra, o Luthor tá louco, cara. E quando você vê o desfecho, você fala: não é possível, cara. Mark Russell é sensacional. Já me tornei super fã desse cara, porque as duas únicas obras que eu li desse cara foram materiais que eu falei: porra, isso é muito bom. Eu tô lendo alguma coisa diferente. Que foi a Superman Era Espacial e Nem Todo Robô. Dois materiais que têm coisas diferentes, que trazem histórias muitas vezes que a gente já conhece, mas com viés e com alguns pontos de vista, com alguns detalhes tão diferenciados
porra, que valem nossa atenção. E ainda tem o Michael Red, como eu falei, ele não vai assumir um projeto desses que ele não tá nem no roteiro, ele gosta muitas vezes de estar no roteiro, ele assume o projeto para desenhar a arte, o roteiro de alguém, ele sabe que isso daqui é diferente. Isso aqui realmente é. Superman Era Espacial é um senhor quadrinho. Eu acho que talvez a maior crítica que eu possa fazer a respeito desse material é a Panini ter lançado direto isso em capa dura, tá? Acho que esse era um material para todo mundo ler. Acho que esse daqui é um material que podia dar super certo chegando na banca com uma minissérie em 3 partes, como foi publicado originalmente. Acho que ia ser uma porrada, assim, ia ser muito bem falado, todo mundo ia ler. E ela não apostou no tamanho disso aqui. Fez besteira, na minha opinião, fez besteira. E eu vou te dar aqui, além de eu estar te falando que esse material é imperdível, que eu tenho que pegar, eu vou te dar um alerta aqui, tá? Um alerta com relação a algumas publicações da Panini nesse formato. Interessou? Pega. Tá. Pô, Barba, curti a ideia. Compra o material, tá? Porque a gente teve alguns materiais nesse estilo que simplesmente esgotaram. Às vezes esgotam rápido, às vezes demora um pouquinho mais. Mas eles esgotam e a Panini não parece fazer nenhum esforço de trazê-los de volta. Ela tem todo o direito de não querer republicar e tudo mais. Mas a gente tem uma coisa que é sintomática e muito característica que mostra pra gente uma preocupação com relação a esse material, que eu acho que é um material similar, tá? Supergirl, do Tom King e da Bilquis Evely. É um material que estava indo bem e aí virou ali uma possibilidade de ser adaptado para o cinema pelo... Ai, esqueci o nome dele agora completamente, mas não interessa. O diretor, o James Gunn, tá? Então o James Gunn mencionou esse material. Esse material ganhou o Eisner. É um material que ganhou evidência. Desapareceu. Cara, o Tom King vinha no evento, acabou que ele não veio na CCXP, mas a Bilk estava lá com grande destaque e a Panini não republicou, cara. E não existe nem sinal de que a Panini vai republicar. Uma hora talvez republique, mas sempre que vem uma nova publicação, uma reimpressão desses materiais, ele já vem com uma boa porcentagem a mais no valor de capa. Esse material sempre vem mais caro. É um material que está totalmente fora de estoque, todo mundo quer agora. A gente estava no evento, tinha Bilquis lá para autografar e simplesmente não tinha lugar nenhum para você comprar uma Supergirl. Esse material aqui, a hora que ele for descoberto, ele vai sumir. E talvez ele não seja reimpresso. Porque se a Panini não acreditou nele nem para botar ele na banca, se jogou ele direto no capa dura, talvez esse material não ganhe nenhum grande desconto, ele desapareça e simplesmente fique por isso mesmo. Isso aqui é imperdível, cara. Esse material aqui é bom demais. Se tu é fã da DC, da essência da DC, da aura da DC, daqueles personagens, isso daqui você precisa ter, tá? Se tu curte o Superman, porra, isso aqui é bom demais, cara. É uma nova origem dentro do conceito de Crise nas Infinitas Terras, cara. E com todo o período ali, é um Superman que se passa nos anos 70, cara. O foco principal da história do Superman e da Liga é os anos 70. Com tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos e no mundo nos anos 70. Vou dar um exemplo aqui do que acontece, por exemplo. A gente tem o caso Watergate, que é um caso, porra, um escândalo absurdo que rolou nos Estados Unidos envolvendo o presidente e tudo mais. A Lois Lane tá lá investigando essa parada. Porra, isso é bom demais, cara. Todas essas analogias, todas essas amarras que o Mark Russell faz são espetaculares. Vou mostrar só mais umas páginas para vocês terminarem de se amarrar nisso aqui e, porra, se motivarem para comprar, tá? Não fiquem esperando eternamente por um super desconto que pode ser que ele não apareça. A verdade é essa. E, não menos importante, tá? Falei para vocês que o foco é mais no Superman, mas a gente tem alguns bons capítulos aqui do Batman. E a gente tem até a expansão da Liga da Justiça. E quando a gente tem capítulo do Batman, a gente não fala de Batman sem falar de Coringa, né? Existe uma puta origem de Coringa aqui também. Cara, isso aqui é maravilhoso demais. Eu vou achar só uma página do Pária. Deixa eu achar uma página com o Pária aqui, que é a... Porra, é a parada aqui... aqui o Pária. Tá. Acabou. Cara, se tu curte, isso aqui é espetacular. Superman, a Era Espacial... Imperdível. Isso aqui, porradão, tu vai curtir demais. Já leu? Deixe seu comentário aqui embaixo, diz pra mim o que você achou desse material. Se não leu, o link do Barba aqui embaixo da Amazon, pega que tu não vai se arrepender, tá? Aproveita o link e ainda ajuda o canal. Espetáculo, né? Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Espero que tenha curtido o programa, espero que volte outras vezes. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. E foi isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho. Um abraço
e até a próxima.